Vamos conversar, vamos bater um papo. O que a gente vai falar hoje, O Gi? que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar sobre o Alão e aquele episódio onde ele encontra com a onça, a amiga dele, né, Alão? Não é isso? Conta pro pessoal como foi aquele encontro. Amigo da onça, não existe isso não, tá? Amigo da onça é o Alão, hein? Ah, tá. Né, Alão? Sei. A orelha dele, hein? A orelha dele, hein? Né, Alão? Olha que dengo, Marcelo. Cadê a fera do Canil Purimoreno? Cadê? Ele é safado. Cadê a fera? Cadê? Né, Alão? Cadê? Manhoso. É um dengo esse menino. É. Então vamos lá, vamos ver mesmo se esse vídeo ficou bom. Vamos fazer um vídeo falando sobre a onça. Bom, galera, então em primeiro lugar vamos tratar de um assunto sério. E eu não poderia deixar aqui os meus sentimentos, os meus pesares, né? As minhas condolências para a família lá do seu Jorginho, né? Que nesse incidente trágico acabou perdendo aí um membro da família, né? Uma pessoa muito querida. Fica aí os nossos profundos sentimentos. Agora, com relação ao questionamento, muitas pessoas me perguntando se esse acidente ele poderia ter sido evitado por cães. E a minha resposta é, dependendo do cão, sim. O que acontece? Um cão sozinho não daria conta do recado, né? O cachorro não faz frente com a onça. Mas acredito eu que na situação que ocorreu, a onça pegou o seu Jorginho de surpresa, né? Foi uma emboscada. Esses grandes felinos, esses predadores, eles aproveitam do fator surpresa para surpreender a sua presa. Então, assim, um cão ele poderia ter percebido a onça bem antes da gente. Igual o Alão tá lá, ó. Ele percebeu algo bem antes de mim. É alguém que está lá fora, que passou por lá. Então o cão ele tem esse sistema de alarme muito bem elaborado, né? Muito sensível, ele é muito perceptivo às variações, né? Que sai fora ali da rotina, ele sempre fica vigilante. Agora ele deitou lá, mostra lá, Gi, tá deitado, vigilante. Ali com certeza ele está escutando, está farejando, ele está ali. Ele agora armou a emboscada ali porque ele acha que é ameaça. Então, esse caso aí do ataque da onça lá no Pantanal, eu creio que uma matilha de cães, né, principalmente o fila brasileiro, poderia ter evitado esse acidente. O porquê? Cães, filas, eles são muito territorialistas e subjugam facilmente grandes predadores, né? Então ele não vai se comportar como uma presa, e sim como um predador. A onça, ao ver 3, 4 filas nessa postura corporal de predador, ela vai se autopreservar. Os felinos têm essa postura. Grandes predadores, eles não vão ali entrar no embate, em confronto ali com mais quantidade, porque eles preservam muito não se machucar, né? Preservam a questão física. Então, com certeza, o acidente ele poderia ter sido evitado. A gente vê na história do próprio fila brasileiro, quando os colonizadores, né, que trouxeram esses cães, esses mastins para o Brasil. Então esses mastins, eles vieram com os colonizadores para fazer frente a essas comitivas, para desbravar o nosso Brasilzão. Então, meu avô já falava, né? Não entra no mato sem cachorro não, que é fria, que é problema. Então esses cães, eles vieram já com esse intuito. A nossa fauna, né, em toda a América, é ainda, né, rica em grandes felinos. Então a função principal desse cachorro, junto com os colonizadores,
foi isso aí, foi proteger desses ataques e justamente guardar a casa ali, né, as barracas dos colonizadores. Então é uma ferramenta antiga, né, é uma parceria antiga entre o cão e o homem, então sim, poderia ter sido evitado esse acidente. Então o fila, com esse porte, né, o Alão, por exemplo, é de 70 a 75 quilos, um cachorro muito ativo, ele poderia sim facilmente detectar e até correr a onça. A onça ela se sente acuada em frente a uma matilha de cães. Ela vai fazer correr. E você ali com essa matilha, tendo controle, isso ia funcionar muito bem. E ainda mais, como o caso específico que aconteceu, ia tirar esse fator surpresa. Eles iam detectar a onça antes da vítima ali no caso, né? E ali ia afugentar, ia dar um alarme, a pessoa ia ficar mais precavida, não ia ser aquele ataque sorrateiro, né? Então assim, a gente vê, né, esse fato, né, essa tragédia, reforça ainda mais a importância dos grandes cães, das raças de guarda, das raças de proteção, né, que está prestes a ser proibida no estado de Minas Gerais. Então você vê aí que há um erro, né, muito grande em se proibir o filo brasileiro dentro do estado, por exemplo, uma raça de grande porte. Há essas tentativas aí de pessoas que não entendem de sinofilia, né, não entendem de sinotecnia, erroneamente estão fazendo aí com certeza as coisas erradas, né? É um grande parceiro do homem. Com relação agora, muitas pessoas eu tenho visto aí, né, vídeos sobre o acontecido e pessoas falando sobre invasão, de um invadir o espaço do outro, né? Ou seja, isso aconteceu porque o homem invadiu o espaço do bicho e vice-versa. Gente, ninguém invadiu o espaço de ninguém. Esses grandes felinos, esses grandes predadores e o homem, nesse Brasilzão afora, né, no sertão afora, no campo, eles se coabitavam. Isso era frequente, não acontece, é natural. Você vê grandes cidades, por exemplo, pega aí uma cidade grande, uma capital, você acha que lá não existia onça naquela época? Sim, isso aconteceu, isso fez parte ali de todo o contexto da cidade ali, né? Quem mora em São Paulo hoje, por exemplo, digita lá na internet: mas isso acontece porque o homem vai lá na beira do rio, invadiu o espaço da onça. Em São Paulo foi a mesma coisa. Você acha que na margem do Tietê não tinha onça, né? Então isso aconteceu aí no passado. Então não vamos criticar o que está acontecendo hoje. O ser humano, tanto o ser humano quanto os animais, eles têm o direito de explorar esse rio, né? Eles dependem desse rio. O ser humano para pesca, né? O animal também para caça. Então esse contato, isso acontece desde quando o mundo é mundo, né? A gente tem que racionalmente aprender a evitar esse tipo de acidente. E uma ferramenta, filma lá, Gi. É isso aí, ó. É o tom. Essa ferramenta é fundamental não só para espantar a onça, para espantar um bandido, para espantar um malfeitor, né? Então isso é uma ferramenta super importante, né? O cachorro, ele não é só para companhia, não é só um pet. Os cães tinham a função e ainda têm a função de servir ao homem, né? E essa função, ela não pode ser tirada da raça. Isso é precioso demais para ser tirado da raça. O cachorro já foi chamado de onceiro, de cabeçudo, boiadeiro, né? De fila, um cão de filar, um cão de agarre. Então essa função, essa característica da raça, ela tem que ser preservada. E só é preservada através da seleção para isso, né? Então, essa habilidade do fila na guarda é um patrimônio, na verdade. Isso é uma preciosidade da qual nós devemos manter, ok? Agora, com relação a esse ataque, é um ataque devido aí à agressão, né, o instinto que está na cabeça do ser humano aí, que fica na memória, né, ancestral do ser humano, da fera atacando o homem. Isso foi muito repercutido. Mas vamos lembrar que o animal que mais mata no Brasil é o mosquito, né? Então assim, os mosquitos matam muito mais do que esses grandes felinos, né? Então vamos aí também preservar a fauna, pensar nesse sentido, né?
a galera aí já levanta o movimento de caçar onças, esse tipo de coisa. É lógico que não é o certo, né? E as estatísticas demonstram aí que esses ataques são muito incomuns, né? E para isso tem-se o belo cão de fila. Então, galera, esse cão aqui, ó, ele já foi um onceiro, foi um corredor de onça, né, ó? É super importante manter então a função da raça, né? A gente se beneficiar com isso e ele se beneficiar conosco, né? Da nossa proteção. Ele protege a gente protege ele. É assim que nasceu a relação do homem com o cão. A onça já tá chata. Não fala assim com ele, não. Outro fato importante, gente, que tá todo mundo comentando, com questão aí com relação à ceva da onça. A minha opinião é o seguinte: isso acontece de forma natural. Não era o seu Jorginho que estava cevando a onça. Eram as pessoas que se hospedavam ali, era o churrasco, era a comida, era a alimentação. Isso tem cheiro. A onça procura ficar perto desses ambientes, atraída por esses estímulos naturais. Então, não é justo a gente ficar culpando um ou outro, isso era natural, né? Acontecia de forma natural. Um peixinho descartado ali jogava, a onça ia lá, se alimentava. Então, assim, com certeza, houve a ceva? Naturalmente, deve ter acontecido de forma natural. Mas isso não é culpa de ninguém, não responsabiliza ninguém. Um homem foi caçado, um ser humano foi caçado. E as pessoas ficarem falando isso o tempo todo, o homem cevava a onça e tal, isso é até cruel, né? Então, esse assunto eu encaro dessa forma. Bom, com relação ao motivo do ataque, já se viu, né? Foi comprovado aí que possível a onça aí que foi capturada, uma onça mais velha, um macho, pesado, né? E que estava aí com déficit nutricional, né? Estava com problemas de saúde, então provavelmente não conseguia caçar grandes predadores, né? Para pegar um jacaré, por exemplo, era mais difícil, e ela resolveu investir aí no ser humano. Uma tragédia, forma trágica, né? Então, gente, vamos usar essa ferramenta aqui, ó, para prevenir esses acidentes e prevenir também o principal ataque que nós sofremos, que é do bicho homem, né? O homem de dois pés, que anda em pé, o ladrão. A ferramenta está aqui. Um grande abraço aí, Marcelo Castro, Puri Moreno.